som. Alô? Tá ouvindo? Tá baixo, né? Melhorou? Agora? Conectando a família. Amém? Tá aí? Agora melhorou. Irmãos, boa noite mais uma vez. Eu estou vendo que tem muitos irmãos que estão incomodados com o calor. Há algum problema aí nos ar-condicionados. Mas sempre que estiver incomodado com o calor, lembre-se de nós aqui na frente. A gente está ainda mais. Eu estou assim, me sentindo muito pequeno para pregar hoje à noite. O pastor Sávio está pregando em Garanhuns, eu acabei pregando no culto da tarde. E é o mesmo sermão, pregar à tarde e à noite. E quando eu terminei o culto da tarde, eu fiquei com vontade de me esconder assim, ficar clamando a Deus que tivesse misericórdia de mim. Porque é uma palavra de Deus muito forte. E o culto da tarde eu estava pregando, a ênfase é o homem. Eu não falei nós mulheres, né, à tarde. E não vou falar hoje. E aí, rapaz, eu me senti tão pequeno. E eu vi que a pregação foi tão pesada que eu fiquei sozinho lá na salinha. Nenhum irmão foi lá falar comigo. Disse, realmente, só o diácono Valdemir apareceu lá no final. Disse, realmente o negócio foi feio mesmo. Mas eu estava assim, estou me sentindo muito fraco. Mas quero mesmo que Deus nos abençoe, que a palavra seja pregada, que ela seja maior do que o pregador. E eu só prego aqui pela misericórdia de Deus, porque eu sou um homem que preciso de Jesus, da graça, e não tenho suficiência nenhuma para viver qualquer coisa que a Bíblia ensina para a gente a respeito do caráter do homem, da masculinidade bíblica e da família. Mês de maio, normalmente, na igreja presbiteriana, e a gente tem seguido um pouco essa tradição, nós conversamos sobre a família. E a gente tem conversado nesse tema, que é o tema da igreja, conectando mais um, aplicado ao ambiente familiar, conectando a família. No domingo passado, nós olhamos para o texto de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que é o mesmo texto que nós vamos ler hoje, e, porém, enfatizamos mais o lado feminino da história, a maldição, né, a desestrutura da queda na palavra que Deus dá à mulher. E a ideia é que a gente olhe para esse mesmo texto hoje, contanto com uma ênfase na palavra que Deus dá ao homem. Então eu queria pedir a você muita atenção, olhasse para a Bíblia, para a palavra, de repente você hoje pudesse ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. E você que é mulher, não fica se sentindo por fora não. Primeiro porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e há um papel tão especial de Deus para você que é mulher, e esse papel ele é ativo no temor do Senhor e também na edificação do seu lar. De forma que você, mulher, com certeza convive com homens. E os homens que você convivem, talvez mais do que nunca, precisam ser trazidos de volta ao coração de Deus. Com certeza uma palavra ou esse texto vai nos ajudar a aconselhar, a encaminhar o nosso marido, a educar os nossos filhos, homens, nessa perspectiva bíblica. Irmãos, como nós precisamos, na nossa sociedade, de homens de verdade. Talvez mais do que nunca, como a gente precisa de homens de Deus na nossa sociedade. E com muita vergonha, com muita tristeza, eu posso dizer aqui, como nós precisamos de homens de Deus dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas, protestantes, como nós precisamos. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado, no âmbito familiar, mas creio eu é consequência dessa inconsistência no coração do homem, que se estende à família, alcança a mulher, passa para os filhos e acaba redundando, ou melhor, acaba alcançando consequentemente ou atingindo a sociedade, os meios sociais que nós convivemos.
Mas vamos ler o texto? Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler os versos 26 ao 28. Depois a gente vai pular alguns versículos, tá bom? Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28. Você está vendo aí alguém, sem Bíblia? Por favor, estenda, chega junto, tá bom? Para a gente ler a Bíblia junto e isso abençoar a nossa igreja, esse culto hoje à noite aqui. Veja só, Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 28, nós estamos no 6º dia da criação e Deus, no 6º dia, resolve criar o homem e a mulher, essa coisa mais importante da sua criação. E aqui é o texto que relata isso para nós. Ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Leia comigo 28, por favor. E Deus lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok. Vira sua página, por favor. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 15 ao 18, quando o texto vai relatar para a gente que naquela estrutura criada, chamada de Jardim do Éden, uma espécie de tabernáculo de Deus, uma maneira pela qual Deus resolveu tabernacular, habitar com o homem, visitá-lo na viração do dia. E aí diz Deus que naquela estrutura Ele criou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida, conforme nos diz aqui no verso 15. E Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Tomou Deus a quem? Homem. Ok? E o colocou no jardim do Éden para que ele cultivasse e para que ele guardasse o jardim do Éden. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o quê? Ok, o homem estava lá no jardim do Éden, completo em Deus, satisfeito em Deus, com a missão a operar na terra. Deus resolve falar com o homem e na boca de Deus nós ouvimos no versículo 18 o Senhor dizendo: não é bom o quê? Que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja o quê? Complementar e idônea. No finalzinho do versículo do capítulo 2, os versos 24 e 25, nessa estrutura que Deus cria agora a mulher para auxiliar o homem na missão, e ali os dois se tornam uma só carne. Interessante porque Moisés, a quem está sendo dada essa revelação, já tinha vivido no Egito, talvez aí no período do deserto, recebendo toda essa revelação de Deus, o Gênesis da criação, e estabelece um princípio espiritual a partir da criação, que é o seguinte: no verso 24 ele diz: por causa disso, ou seja, porque Deus criou o homem e criou a mulher para ser ali complementar a ele, não é bom que o homem esteja só. Por causa disso, o que é que deve acontecer? Deixa o homem, pai e mãe, e se une a quem? A sua mulher, tornando-se os dois ali uma só carne. No verso 25 diz: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e o quê? Não se envergonhavam. Ok, massa, o relato é perfeito. É um relato assim esplêndido da criação de Deus. Mas o capítulo 3 nos introduz de uma forma adversativa a uma situação nova.
o mais. Mas a serpente, a coisa estava boa, havia harmonia, havia a criação de Deus, a sujeição da criação de Deus ao homem e à mulher, havia um ambiente de crescimento e de multiplicação, havia um ambiente da presença de Deus muito forte ali no Jardim do Éden, havia rios que estavam ali regando a terra, havia uma proposta de vida para que aquela estrutura criacional perfeita de Deus se multiplicasse. Mas alguma coisa aconteceu. Mas, veja o que diz, não é bom, ou melhor, não era para ser assim, que é o título de um livro muito interessante sobre apologética, e o capítulo 3 fala com a gente exatamente isso. Não era para ser assim. Mas a serpente, você pode olhar para o texto mais uma vez, por favor. Mais sagaz que todos os homens, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem o quê? Deus falou para não tocar? Deus falou que não? Mulher exagerada, né? Veja. Assim, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, calma mulher, não joga tomate em mim, por favor, brincadeira. Então a serpente disse à mulher, é certo que, ei, é conversa fiada, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, a coisa mudou, a visão mudou, a perspectiva mudou, a cobiça tomou conta, a mulher viu a árvore de uma forma diferente. A árvore era boa para se comer, ela era saborosa, ela era agradável aos olhos, ela era árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e o quê? Comeu. E com isso fez o quê? O movimento é mais ou menos esse aqui, olha para mim, ó, fez assim, ó. Deu também ao seu marido, que estava onde esse homem? Ô Adão, tu estava aí calado, cara. Deu ao Adão e ele comeu. Versículo 7 diz que na mesma hora abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, ó, a mulher que me deste por esposa, sabe o que aconteceu? Ela me deu, eu comi. Ah, foi? Beleza. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? A mulher respondeu o quê? Também ela é muito esperta. A serpente. Ela me enganou e eu o quê? Comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus falou. Você pode ler, mulher, só as mulheres, tá bom? Mulher, leia mesmo, viu? Não fica com um nó na garganta. O homem, quero ver o homem ler agora. E Adão disse, vamos lá, só os homens agora, tá bom? Visto e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses.
Vamos lá. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás, no suor do rosto comerás o teu pão, porque és pó, e ao pó tornarás. Homem, leia mesmo. Tenha medo não. Teve homem que nem leu. Deus falou, ó, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E versículo 21, todos juntos, para encerrar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra. Não é a palavra de homens, não é discurso, aula. É a tua palavra. Esconde a gente atrás dela mesmo. Atrás do teu espírito, da tua cruz. De alguma forma, Senhor, até milagrosa. Abre o nosso coração, abre o entendimento. Para a gente poder te adorar. Para a gente poder se curvar aqui diante do Senhor. Nos abençoa, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, ele ainda hoje é muito questionado. Provavelmente você já participou de algum embate, alguma conversa em faculdade ou em casa, a respeito do relato da criação. Há muitos que vão dizer que essa história que Moisés está relatando aos israelitas, ali para que eles pudessem, peregrinando pelo deserto, alcançar a terra prometida, é mais uma mitologia criacional a respeito da história ali dos hebreus, daquele povo que fora salvo por Deus do Egito para conquistar a terra da promessa. Também muitos vão olhar para esse texto e entender o aspecto criacional de Deus, tentando fazer uma correlação entre o relato bíblico, talvez até uma dialética, não sei, e o relato científico ou as hipóteses científicas a respeito desse assunto. Deixa eu dizer a você, irmão, que não somente por fé, ou como se a fé, nesse falso entendimento, como se ela fosse um tiro no escuro, mas com a fé bíblica, que ela não é um tiro no escuro, eu posso dizer a você que a Bíblia está relatando para a gente a história como ela aconteceu. Posso dizer a você que a Bíblia, e isso é nisso que eu creio, quando está relatando a história sendo criada através de dias, se refere à criação como sendo dias literais, e isso nos ajuda, ou isso abrange, ou nos mostra mesmo a profundidade, a graça de Deus, a organização de um Deus Criador, que através de dias, de horas, semanas, de anos, de movimentos terrestres, de movimento da Terra, do Sol, ao redor do Sol, rotação, translação, e tudo isso que acontece na esfera do cosmos e de tudo isso que Deus criou para nós, e esse planeta Terra que Deus resolveu nos colocar em uma posição perfeita em relação ao Sol, a esse sistema solar que nós vivemos. Deixa eu dizer a você, irmão, isso para mim revela cada vez mais um Deus criador, soberano, poderoso, maravilhoso, um Deus que não precisou pedir conselho a ninguém para criar tudo isso. É verdade que existe são muitas histórias que existem a respeito da criação do mundo. Muitas mesmo. Cada povo da terra desenvolveu a sua história a respeito da criação. Há uma cosmovisão, há uma história que muitas vezes ela vai tocar em pontos da criação, mas na maioria dos casos ela se afasta completamente. É verdade que Moisés, quando estava no Egito, já conhecia muitas dessas mitologias, com certeza. Ele fora bem educado no palácio do faraó, ele teve uma educação de elite, com certeza ele conhecia a história do Egito, a mitologia egípcia, e eu digo mais, acreditar, que ele conhecia também histórias mitológicas a respeito de outros povos, mesopotâmicos, sumérios e todos os outros aí que
demoraria muito para a gente conversar. Mas o fato é que Moisés, quando está relatando isso, não relata como sendo mais uma história a respeito da criação, mas como sendo uma revelação de Deus. E isso mostra para a gente, na verdade, inverte a coisa no nosso coração, que na verdade, ao invés de nós, num ambiente acadêmico, científico, numa conversa, num evangelismo, ou seja lá onde for, ficarmos tentando comprovar para as pessoas que isso é verdade, enquanto que, na verdade, o processo é a gente identificar e mostrar o quanto essas histórias, de alguma maneira, elas refletem uma visão de mundo sem Deus, uma percepção de mundo sem Deus, e que muitas vezes, por causa ainda de resquícios da imagem e semelhança de Deus, muitas dessas histórias e teorias se assemelham a isso, e são pontes para a gente olhar para o texto e trazer a redenção e trazer Cristo, mesmo que seja para uma cultura que nunca teve acesso à palavra de Deus, mas que na sua cosmologia, ela entende uma criação, um Deus, um Redentor e um processo de salvação da alma e de melhoria da sociedade. E isso ela cria por causa da necessidade de responder a inquietudes, a questões que não são questões sociais, mas são questões estabelecidas no nosso próprio coração. É aquilo que o João Calvino, lá no século XVI, chamava de sensu divinitatis, o senso do divino no coração do homem. Todo homem nasce com isso. Nós nascemos com perguntas, nós não sabemos respondê-las, nós criamos histórias, situações, circunstâncias, de alguma maneira para nos proteger, para responder ou tentar responder a essas perguntas do nosso coração, mas a maneira como Deus se revela, ou melhor, a maneira como Deus fala, a maneira como Deus trata é se revelando. E Deus faz isso com Adão e Eva através da sua voz, da sua palavra, como Deus faz isso com a gente através da sua voz e da sua palavra. Nós lemos aqui o relato. Deus criou no princípio aquele que Deus estabeleceu, chamado de tempo. Ele criou um local, e esse local ele chamou de terra. Ele criou os céus, ele criou a terra, e a partir dos dias que ele foi criando e dessa organização do nosso planeta, ele também foi estabelecendo estruturas, mecanismos, a natureza, os dias, animais, estruturas para que eles pudessem habitar, o mar, a separação, e você vai ver que há uma ordem lógica perfeita à medida que a coisa vai acontecendo, até chegar o último dia, e após toda essa estrutura ter sido criada lá, conforme o texto mostra para a gente, em 6 dias, no último ponto da sua criação, ele resolve criar o homem e a mulher. Eu desafio você, como eu falei domingo passado, a encontrar uma história mitológica ou religiosa de um Deus que, quando cria o homem, estabelece no coração deles a sua identidade. Estabelece no coração deles do seu caráter. Deus está compartilhando com a sua criação a sua imagem e a sua semelhança. E a relação que Deus estabelece aqui não é somente com o homem, esse relacionamento de amor, de intimidade, de conhecimento, não é somente com o homem, mas Deus faz isso também com a mulher. A mulher também é criada à imagem e semelhança de Deus. Procura ver alguma história que fala isso. A mulher que fora criada à imagem e semelhança de Deus, para poder falar com Deus, se relacionar com Deus livremente. Esse é Deus. Esse Deus que eu posso dizer a você já desde agora, você que está aqui, de repente, nunca ouviu a voz de Deus, esse é o Deus que se revela. Esse é o Deus que intervém, usando aí as obras do Francis Schaeffer. Esse é o Deus que pode falar ao seu coração, salvar a sua vida, salvar a sua casa, restaurar a sua família e fazer nova todas as coisas. Esse é Deus. É o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. À medida que Deus está criando e se relacionando com o homem, ele está expressando mais do seu caráter. Ele cria o homem, ele cria um ambiente perfeito de uma estrutura que deveria se multiplicar, que deveria progredir, se desenvolver de forma perfeita.
E Deus, quando cria o homem, compartilha com o homem do seu caráter, da sua identidade, dizendo que eles são a minha própria imagem e a minha própria semelhança. Mas Deus também compartilha com o homem a missão, a tarefa que eles tinham no mundo. Eles deveriam cultivar o jardim, eles deveriam guardar, eles deveriam desenvolver. E a verdade é que Deus está compartilhando com a sua identidade no coração do homem e está dando a ele a terra para desenvolver, na verdade, como príncipe, como rei e como rainha de Deus na terra, como mordomos. Nós somos as pessoas mais importantes que Deus criou numa relação, sim, de superioridade, de relacionamento, de importância e relevância na terra, é o homem e a mulher. Deus criou. E Deus, no seu caminho com o homem, estabelece ali uma árvore chamada de conhecimento do bem e do mal. Não era uma maçã, você sabe disso. Não importa qual fruta fosse, não sei, poderia ser uma pitomba, porque eu acho muito ruim chupar pitomba. Talvez você também. É um esforço para nada, imenso. Mas, não sei. Tu gosta, né, Letinho? Letinho gosta. É pitomba e caranguejo, não me chame que eu não vou. É um esforço, sei. Só uma carnezinha desse tamanho. Eu acho que a barata e o caranguejo vieram depois da queda. Amém? A barata veio, não é? Porque, meu Deus, essa semana eu quase morro de susto com minha esposa, por causa de uma barata. Então, Deus cria esse negócio. Deus cria. E diz assim, tem uma árvore lá, você não coma. Se você comer, certamente você vai morrer. Certamente você vai morrer. Essa história não é conto, história verdadeira. Diz o texto que quando o homem e mulher foram criados, estavam ali estabelecidos, quando Deus olhou para o homem nesse sexto dia e disse, não é bom que o homem esteja só. E acho que há aqui um princípio espiritual e muita relevância, porque Deus não cria a mulher e Deus não cria essa comunidade chamada de casamento, esse relacionamento entre homens, para que a mulher pudesse complementar o coração do homem, a essência do homem, como se o homem estivesse se sentindo sozinho, solitário, ali naquele jardim do Éden. Não foi o homem que disse para Deus que estava sozinho. Deus foi quem disse para o homem que ele não é bom que ele estivesse só. E preste atenção, porque hoje aparece que a gente vai assumindo papéis e funções que não são nossas e muitas vezes nos tornamos, por causa disso, por causa de não olharmos com propriedade e relevância para essa revelação aqui, vamos nos tornando messias uns dos outros, como se eu, no meu casamento, pudesse salvar a minha esposa, salvar o meu marido, salvar o meu filho, resolver o problema daquele meu irmão, daquela minha irmã. Fato é que a palavra é de Deus, não é bom que o homem esteja só. Você quer ter um relacionamento com alguém que na verdade não está pleno e satisfeito em Deus, tome muito cuidado, porque você pode se tornar um Messias, um Salvador e assumir um papel que não é seu, fruto da queda, que a gente vai chegar lá. Deus falou, os homens, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, e a ideia aqui não é de nudez física, preste atenção, pelo amor de Deus, homem e mulher, marido e mulher, os primeiros da criação, não estavam somente porque a nudez foi o ponto da queda, mas a questão aqui não é somente uma questão da nudez física, porque isso, numa relação entre dois, entre marido e mulher, não tem nenhum problema. O fato é que havia uma completude, havia um ambiente de compartilhar da identidade de Deus, da vida de Deus, havia uma profundidade imensa no coração, havia uma ligação, uma conexão profunda com Deus, que eles estavam ali numa manifestação de plenitude, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas aí o texto fala com a gente, que a coisa aconteceu um grande colapso. O pecado entrou no mundo. E por causa de Gênesis 3, muita coisa ruim aconteceu na nossa vida. Por causa de Gênesis 3, muita inconsistência, mágoas, ressentimentos, questões profundas no nosso coração,
que nós carregamos até hoje. Por causa de Gênesis 3, nós estamos vivendo uma situação tão difícil na nossa vida. Diz o texto que a serpente, verdade que já havia tido uma rebelião nos céus, Deus a priori, ou primeiramente, cria a natureza, os anjos, como também homem e mulher, numa relação de liberdade através da obediência, mas que essa relação ela foi corrompida e foi encerrada na queda, e aí os anjos se rebelaram contra Deus, e aqui eles vão ao encontro do homem. Lúcifer, o diabo, na forma da serpente, vai ao encontro do homem. O problema é que o diabo, quando vai ao encontro do homem, estabelece já uma tentativa de inverter o processo criacional de Deus. Ao invés de o diabo, ou da serpente, procurar o cabeça daquela relação, o líder daquela terra, ele procura aquela que nasceu para ser liderada e conduzida pelo seu marido. Calma. Não adianta, não precisa ir embora. Deixa eu lhe explicar isso. O que acontece aqui é que na nossa sociedade nós temos muito problema para falar sobre submissão feminina. A gente conversou um pouco sobre isso no domingo passado. No entanto, quando a Bíblia fala sobre a mulher, e eu quero mais uma vez desafiar você a procurar isso, a Bíblia fala com um valor tão lindo, tão profundo, que você não vai encontrar em nenhuma história da terra. Tão lindo. A mulher ela é criada à imagem e semelhança de Deus. Você sabe que quando Paulo fala aos Efésios, lá na frente, ele diz assim o quê? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Você sabia que naquela época, na cultura daquela época, isso é o que podia fazer Paulo receber tomate na igreja? Como assim? O homem vai amar a mulher como Cristo amou a igreja? Essa é a mensagem do Evangelho. Só que hoje em dia, culturalmente, a coisa inverteu, que o tomate vai quando lemos o quê? Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. O fato é que naquela época, aquela palavra já era comum, havia um aspecto cultural, mas a redenção ou a proposta de Deus ali, a respeito do homem tratar a mulher com um amor tão lindo e profundo como Cristo amou a igreja, isso trazia muito maior escândalo naquela época do que hoje. O fato é, a serpente inverte o processo aqui. Interessante, porque Paulo, quando vai tratar sobre isso, sobre a submissão, sobre a relação de liderança que o homem tinha sobre a mulher e que ainda tem, Paulo não se refere como sendo uma coisa que aconteceu depois da queda. Eu já ouvi muitos cristãos, muitas palestras, pregações, livros, coisas por aí, no mundo gospel e evangélico, dizendo que, na verdade, a submissão, ela é fruto da queda, ela é resultado da queda. Só que Paulo, quando está falando com Timóteo, que era pastor em Éfeso, na sua primeira carta, ele diz para Timóteo que a referência da submissão não é a queda, a referência é a criação. Criação perfeita de Deus, ao qual ele estabeleceu o homem como cabeça dessa relação sobre a mulher, para que ambos, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, pudessem cooperar para o desenvolvimento da terra. Ok, beleza. Mas veja só, serpente quando chega lá, procura a mulher. E mais a serpente, vai lá. Começa um diálogo com a mulher. Onde é que o homem estava naquele momento? Você for olhar para o texto, no original, eu já tive a oportunidade de traduzir a Gênesis, esses primeiros capítulos. É muito interessante porque na língua hebraica, na cosmovisão hebraica, você vai entender perfeitamente que o homem, na verdade, estava ali ao lado da mulher. Ao lado. Deixa eu dizer a vocês, querida irmã, esse é um problema grande que a gente tem. Agora eu posso falar a gente, nós. Nós somos assim. Nós. O homem estava lá do lado, mas resolveu ficar calado. Resolveu se omitir ao seu papel, ao invés de colocar um limite, um basta naquela situação. E ali do lado, um homem
que está aqui, no processo da queda, se omitindo do seu papel, a serpente vem, no capítulo 3, conforme nós lemos, diz que a serpente mais sagaz que todos os animais vem e diz à mulher. Um outro ponto aqui nesse processo da queda, primeiro é que a serpente, o diabo, inverte a ordem da criação. O segundo é que ela vai subverter a palavra de Deus e vai trazer confusão. Traz uma confusão, depois traz uma insatisfação e uma cobiça ao coração da mulher. A confusão que ela traz é a voz de Deus. Deus falou que não podia comer nenhuma árvore do jardim, foi isso? Foi, irmão? Deus falou o quê? Não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente vem para a mulher e diz, não coma, Deus não falou isso, né? Não coma de nenhuma árvore do jardim. Só que a mulher, ao invés, e aí a gente já falou isso, o homem ao lado, a mulher toma a posição e responde na omissão do seu marido, e é exatamente isso que tem acontecido hoje ainda, e por isso muitas famílias têm sofrido, por isso muitas mulheres têm sofrido e vivido sobrecarregadas na sua vida, porque o homem está lá, mas não toma a sua posição. A mulher responde, não, peraí, presta atenção aí no que a mulher falou. Olha, por favor, o texto. Eu quero hoje ser bem sistemático. A mulher diz assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o que? Disse Deus, dele, o que? Não comereis, nem o que? Opa, peraí. Está exagerando a coisa aqui. Nem tocar. Deus falou para não tocar? Não falou. Aí presta atenção, olha para o texto, por favor, irmão. Ele fala assim, para que, elas nem tocareis, para que não, o quê? Mas Deus falou, não morrais, não. Deus falou, certamente morrerás. Há uma diferença aqui imensa e importante e relevante demais. O processo da queda no coração da mulher e na omissão do homem que estava ali do lado, esse processo vai lhe dar, a resposta que essa mulher vai dar à serpente, é o seguinte, por um lado, ela exagera. E toda vez que nós acrescentamos algo à palavra de Deus, nós nos perdemos de Deus completamente. Mais na frente, com toda a estrutura bíblica, nós vamos entender que o nome disso é legalismo. O legalismo nasce aqui, no Jardim do Éden. Deixa eu dizer para você. A mulher acrescenta algo à boca de Deus que Deus não tinha falado. Com isso, talvez num aparente zelo e proteção, numa aparente ética religiosa, porém sem Deus. E toda ética religiosa, sem Deus, sem graça, sem evangelho, pode se tornar um ídolo no coração da gente. Primeiro ela diz assim, não posso nem tocar. Depois ela vai partir para o outro extremo. Ela vai diminuir os efeitos da consequência do pecado. Ela diz o quê? Para que não morrais. Deus falou para o homem, lá em Gênesis capítulo 2, que o homem, como referência dessa voz de Deus, é muito claro ali, Deus chama o homem e fala com ele a respeito desse assunto. E Deus disse que não deveria comer, porque no dia que comer, morrendo morrerás, essa estrutura hebraica. São dois verbos. É o verbo morrer em tempos, em modos, em lugares e significados diferentes, que juntos dão uma ênfase forte demais para a gente. Quando a mulher responde para a serpente, ela está diminuindo. Sempre que nós acrescentarmos alguma coisa à voz de Deus, a gente vai pender para o legalismo e para a religiosidade, e a gente vai andar longe de Deus. Mas também, e de forma tão ruim quanto, que nós começamos a diminuir as consequências do nosso pecado, a diminuir a sanção de Deus, a diminuir a mão de Deus, a gente também vai se perder. A mulher está falando assim na nossa linguagem, tem nada a ver. Já ouviu isso ou não? Não é nada demais. Sexo antes do casamento, tem nada demais. Essa história da sexualidade, isso era um mito do passado. Eu sou
eu posso, eu tenho autonomia. Essa é a questão. Não vai acontecer nada demais, é só um pecadinho, é só uma coisinha. Deus está vendo a minha luta, a minha situação, Ele sabe que esse valor, essa coisa que eu estou burlando aqui na sociedade, não tem nada a ver. Mulher está seguindo, e a queda está seguindo o seu rumo, o processo no coração do homem e da mulher. De repente, quando a serpente fala, presta atenção, você, na verdade, vai se tornar conhecedor do bem e do mal e vai se tornar igual a Deus. Há uma proposta de autonomia, de independência. Há uma proposta aqui que fala ao coração da mulher, mas fala também ao coração do homem que estava ali ao lado, caladinho. E aquela proposta muda a maneira como a árvore e o fruto estava sendo visto. De repente, a vida longe dos limites de Deus se torna saborosa demais. E muitas vezes na nossa vida hoje, a vida longe dos limites da criação de Deus se torna tão mais saborosa que a gente não consegue voltar a se satisfazer completamente em Deus novamente. Aquele negócio se tornou agradável, aquela coisa se tornou boa, gostosa, saborosa. O que foi que a mulher fez? Não pensou duas vezes, ela tomou o fruto, assumindo a liderança naquela estrutura de queda que estava acontecendo ali, ela come e ela dá ao seu marido. O marido comeu. Deus vem ao encontro. O que é que eles fazem? A folhinha da figueira aqui, ó. Vamos lá na Catan comprar uma roupinha. Compraram na Catan. Folha de figueira. Botaram lá. Por que botaram a folha da figueira? Alguns, a teologia bem mais medieval, vai atribuir isso ao pecado sexual, como se a inconsistência tenha acontecido porque eles estavam nus, se enxergaram nus e ali se envergonharam. Na verdade, o que está acontecendo, irmão, é um colapso na alma, tão grande, tão profundo, uma inconsistência, uma culpa, uma vergonha tão grande que ela vai ser representada na essência do coração e na essência do ambiente ao qual Deus tinha compartilhado da sua natureza, da sua identidade, é a imagem e semelhança de Deus. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora, houve uma inconsistência grande e profunda, eles estavam envergonhados, e agora vamos estabelecer um caminho. O caminho vamos cobrir a vergonha com folhas de figueira. E quando Deus falou, Adão, Deus chamou quem lá no Jardim do Éden? O homem. Adão, estava Adão lá, escondidinho. Onde estás? Estou aqui, estou escondidinho aqui. Por quê? É porque eu estava nu, tive medo. Quem te fez saber que estava nu? Foi que Adão fez? Presta atenção, mulher. Nós homens temos um grande erro. O erro é omissão. Mas tem um segundo erro também. Nós vamos sempre atribuir a culpa a outra pessoa. É ou não é? O homem troca de carro. O carro dá errado. O cara vai assumir a culpa que comprou um carro bichado e estava usado e não soube avaliar. Ele vai dizer o quê? O homem compra uma coisa para casa, quebra. A mulher diz, está vendo, amor? O que é que o homem vai fazer? Não, não é culpa minha, é culpa, né? Acontece um vazamento em casa. Chega um cara para consertar lá na sua casa. E você diz ao cara o quê? Fui eu que quebrei ou não? Foi a mulher. Ela quebrou, ela não sabe como é mulher, não sabe mexer nas coisas. É ou não é, irmão? A gente tem esse sério problema. Adão diz, foi quem? A mulher que tu me deste. Só que esse não é um problema só do homem. Também é um problema da humanidade, é fruto do pecado. A mulher também, esperta. Não, ei, peraí, foi eu não. Foi o diabo. Amém? Amém ou não? Amém? Não, misericórdia. Olha só, uma vez eu tive um problema grande em aconselhamento bíblico. Recebi uma pessoa e ela queria aconselhamento e a gente estava conversando. E tudo era culpa do diabo.
Foi o diabo. Foi o diabo que fez isso. Foi o diabo que tentou, que me levou ao pecado. Foi o diabo, foi o diabo. Irmão, deixa eu dizer a você, nem sempre é culpa do diabo. Quando eu falei para aquele irmão que muitas vezes a culpa do pecado é no nosso coração, foi bronca. Aquele irmão disse, não quero não, estou fora. 2 anos depois ele veio e pediu perdão. Disse, não, na verdade, ele disse, eu te perdoei já, fica tranquilo. Eu disse, amém, glória a Deus. Então, é culpa do nosso coração. A mulher está dizendo assim, foi ele, foi a serpente. Ok. Depois, Deus não fica enredado, emaranhado nas questões do nosso coração. Deus começa a falar. Na verdade, nós, homens, mas também mulheres, não sabemos fazer as verdadeiras questões. As questões que nós fazemos, muitas vezes, é para esconder, ou para nos escondermos, para nos esconder atrás daquela folha da figueira, daquela planta. E assim, de alguma forma, as questões periféricas da vida vão sendo feitas e a gente está tentando responder. Nesse processo, nós atribuímos culpa. A culpa é da mulher. Na verdade, quando Adão está atribuindo a culpa à mulher, na verdade, ele não está atribuindo à mulher, ele está atribuindo a quem a fez. Quem foi que criou a mulher? Quem foi, irmão? Deus. Falou o quê? Foi a mulher que tu me deste. Esse processo de vitimização e culpa, em que ele começa a responder a de quem é a culpa, quem foi que fez isso, mas não consegue responder ou não consegue encarar de verdade as questões da sua alma na presença de Deus. Adão estava perdido, mas não consegue assumir que estava perdido. Ele prefere estabelecer que estava perdido por causa dela. Aquilo tinha acontecido por causa disso. A culpa é dela. A mulher estava perdida, perdida demais. Havia culpa, vergonha, culpa e vergonha, como pode haver no coração de muitos irmãos aqui hoje à noite. Mas não sabemos assumir diante de Deus a verdadeira questão e começamos a atribuir culpa. É da igreja, é de alguém, é da minha família, é do meu irmão, é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos, mas não conseguimos assumir. Só que Deus, Ele não se submete a isso. Deus começa a falar. E a fala de Deus, ela é redentora. A fala de Deus, ela é libertadora. E a fala de Deus, ela é definidora de tudo. É Deus quem define, porque foi Deus quem criou os céus e a terra com a sua própria voz. E a sua voz quebra qualquer estrutura humana. Como no Salmo 29 diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a madeira mais dura e usada naquela época. A voz do Senhor quebra qualquer coração, qualquer cegueira. E não somente quebra, como também restaura e faz nova todas as coisas. O problema é que Adão e Eva ali não estavam sabendo assumir a verdadeira questão. E Deus, que não se envolve nisso, resolve falar. Ok, já entendi. Deus fala com a serpente. No diálogo de Deus com a serpente, Deus não amaldiçoa um animal, a cobra. Então é o animal amaldiçoado por Deus. Não é essa a questão. A barata também, eu acho que é amaldiçoada por Deus. Outros animais. Mas ali há uma descendência espiritual, há uma genealogia espiritual. E o que Deus está amaldiçoando e que o Deus está estabelecendo é uma relação de rivalidade entre duas descendências. Entre a descendência, ou os descendentes da serpente, do diabo, daqueles que estavam mortos em delitos e pecados, e só conseguiam responder à voz da serpente, não conseguem responder à voz de Deus. Deus está falando para a serpente isso, vai haver uma descendência, e essa descendência vai duelar o tempo todo. Mas há também um descendente que ele vai vencer a morte e o pecado, ele vai pisar na sua cabeça e você vai apenas ferir o seu calcanhar. O que está acontecendo aqui é que o Deus que não se submete às questões humanas, aos problemas humanos, mas é maior do que tudo, é soberano sobre tudo, e antes da fundação do mundo, já tinha estabelecido esse plano de forma perfeita, resolve falar. E aqui, Deus já revela o seu evangelho.
Interessante, porque eu creio que a maneira como Deus vai ao encontro do homem já é uma revelação do Evangelho. À medida que o homem se esconde, seja ele escondido atrás de uma planta, atrás de uma igreja, atrás de um trabalho, atrás de uma televisão, onde for. Mas à medida que o homem e a mulher estão ali se escondendo, Deus vai ao encontro. Aqui já há um indício grande, forte, da maneira como Deus age no mundo. Deus vai ao encontro de Adão e Eva, e Deus fala com a serpente de que vai nascer um filho da mulher, que vai vencer a morte e o pecado, e essa história já aconteceu. Amém ou não? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou e está assentado à destra do trono de Deus. É Jesus, já venceu a morte e o pecado. Ok, Deus falou com a mulher. E Deus, quando está falando com a serpente, a mulher e com Adão, está dizendo aqui que esse fato teve consequências. E tem consequências até os dias de hoje. A gente conversou já semana passada sobre o texto, a perspectiva mais da mulher, a palavra que Deus dá à mulher. E você pode assistir no YouTube. Mas Deus também fala ao homem. E é nesse ponto que eu quero me deter também, de forma mais sistemática. Nós passamos uma semana muito difícil, fala a verdade. O nome da Operação Lava Jato, essa última, é Patmos. Você sabe que foi em Patmos que Deus deu a revelação de quê? Do Apocalipse para João. Eu não sei quem é a besta da terra e do mar em Brasília, mas a coisa é feia, irmão. É feia. São, nessas delações, mais de 1.800 políticos envolvidos. É feia demais a coisa. Eu passei a semana com essa coisa na cabeça. 5 milhões, 30 milhões, 70 milhões, 150 milhões. Quero o tempo todo o jornal, o Twitter, as coisas, milhões. Meu Deus do céu. Que situação, irmão. Deixa eu perguntar a você, algum momento da semana viu algum homem de respeito, algum líder da nossa nação chegar na televisão e assumir sua culpa? Você viu, irmão? Viu? Quem fez isso? Quem fez? Seu processo. O fato é que nós estamos vendo lá e nos eximimos da culpa. Lá em Brasília, eu não sou político. Irmãos, nós como igreja devíamos ter vergonha. A nós só nos caberia nesse momento era o corar de vergonha e quebrantamento diante de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus estabelece na terra, ou melhor, se tem uma questão ou um dispositivo na terra que traz o juízo de Deus sobre a terra, é a nossa infidelidade, é a infidelidade do povo de Deus na terra que traz o juízo de Deus na terra. Esse é o sistema, essa é a fórmula. Agora, não venha me perguntar situações específicas que muitas a gente não vai saber responder. Mas, biblicamente, o dispositivo é esse. É a infidelidade do povo de Deus na terra, é nossa essa culpa. Mas também, se tem uma fórmula que Deus restaura e faz nova todas as coisas, não é com novas eleições. Eu não estou aqui dando opinião política. Mas eu digo para você, não é com nova eleição, não é com partido A, B, C. Mas tem uma fórmula que Deus estabelece a restauração na terra, é quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vale ainda para nós ou não, irmão? Vale. É a palavra de Deus para o seu povo, Israel, ali no contexto do Antigo Testamento, mas a igreja, que é o verdadeiro povo de Deus na terra. O fato é, o homem que foi criado por Deus para liderar, conduzir, ser um sacerdote do lar. Irmãos, a nossa sociedade tem vivido o fruto, o resultado
do que nós temos vivido na igreja. Nós desaprendemos a formar homens de Deus. Falta ao povo de Deus, homem de Deus. Falta. E por isso falta à nossa sociedade homens de bem. Porque nem todos no Brasil serão homens de Deus, porque esse é um processo de eleição e salvação que pertence a Deus. Mas deixa eu lhe dizer que quando homens de Deus se envolvem na terra, o bem, coisas boas acontecem, mesmo na sociedade, nas escolas, na educação. Irmãos, nós temos vivido um período muito difícil. É fruto da queda, é verdade. Mas nós que alcançamos ou fomos alcançados por Deus, temos uma responsabilidade imensa. Nós não sabemos mais formar homens de Deus na nossa casa. Nós não sabemos mais formar homens de Deus na nossa igreja. Nós não sabemos mais formar homens de bem na nossa sociedade. Não preciso dar exemplos. Os exemplos da semana já foram suficientes para nós. O fato é o mesmo, a situação é difícil, mas a nós cabe o corar de vergonha. Deixa eu dizer a você, homem, praticamente 80%, 90% da culpa de muitas das coisas que acontecem dentro da nossa casa é sua e é minha. É nossa. É da nossa omissão. É da nossa falta de hombridade. Quantos jovens e adolescentes que eu convivo e tenho visto, não somente aqui na igreja, não, que não conseguem atingir a vida adulta e se tornarem homens de verdade. Muitas vezes parece um bando de mamão, de pomba-lesa. Porque muitas vezes tem em casa ou tem na sua família a referência de um homem que é um banana. Mas nós temos como referência um Senhor que é Cristo. Cristo é a nossa referência de homem perfeito e redentor da história. Quando vamos ensinar o que é ser homem, somos machistas. Porque não ensinamos o que significa ser homem de verdade com as lentes do Evangelho, e somos machistas mesmo. Homens grossos, não sabem tratar uma dama, não sabem se portar na sociedade, vivem de aparência, mas não sabem se dominar quando estão sozinhos, seja na frente de um computador, ou seja diante de qualquer outra situação que vai favorecer a você, se você burlar, se você entronchar, se você fizer aquela licitação errada, equivocada, que vai gerar milhões e milhões no nosso bolso. É verdade. Muitas vezes, para criar um homem religioso, vamos criando um homem efeminado. Porque criamos um homem religioso, cristão, não com as lentes do Evangelho, mas muitas vezes com a lente da nossa sociedade, do politicamente correto, e homens são formados dentro da igreja, sem hombridade, muitas vezes efeminados. Não somente porque tem trejeito de homossexual ou de mulher, mas efeminados porque muitas vezes tem a característica de homem, mas uma alma feminina que não consegue liderar, que não consegue dominar a si mesmo, e por isso não consegue dominar e liderar a ninguém ao seu redor. É triste a nossa situação, irmão. É triste. Homens, adolescentes, jovens, adultos, que são mais uma vergonha na sociedade do que reflexo da imagem e semelhança de Deus na terra. Nós vimos isso durante a semana. O Apocalipse está acontecendo no Brasil. Mas Deus fala aqui, Gênesis capítulo 3, mostra para a gente que essa coisa não era para acontecer, não era para ser assim, não era para vivermos escondidos em folhas de figueira, não era para vivermos sem fazer as verdadeiras questões da nossa alma, não era para ser assim, não era. Deus
no seu propósito, na sua criação, não estabelece a gente na terra para viver essa vergonha que nós vivemos hoje no Brasil e dentro das igrejas. Não era para ser assim. Mas o fato é que o pecado dá uma desestrutura de alma imensa ao coração da mulher, mas também ao coração do homem. Por favor, abra sua Bíblia de novo e olha comigo os versículos que Deus fala ao homem. Por favor, você que é mulher, que está aí ao lado do seu marido, ou namorado, ou noivo, abra, bota aí do lado assim, leia, meu amor, leia aqui agora. Aproveita, mulher. Se o marido disser que está sem óculos, empreste o seu. Abra aí, deixa ele ler. Leia, você que é homem de Deus. Preste atenção. Aqui, Deus falando com Adão a respeito da consequência desse pecado que nos atormenta até os dias de hoje. Veja só, versículo 17, Deus fala para Adão: visto que atendeste à voz de quem? Hein? Não gagueje, irmão. A voz de quem? Tua mulher. Ó, presta atenção. Não é maldição nem pecado ouvir a mulher. Isso é machismo. A questão aqui é que o homem, ao invés de assumir o seu papel, entrega a liderança da sua casa à sua mulher. A mulher tem um papel maravilhoso, porque a mulher sábia diz o que a Bíblia, ela edifica a sua casa. Irmão, você que é homem, é bom a gente ouvir as mulheres, porque muitas vezes Deus fala ao nosso coração através das mulheres, mas o padrão não é esse. O padrão é: Adão, você entregou a liderança, você entregou a sua casa, você entregou o seu sacerdócio à sua mulher. Ela passou a conduzir essa estrutura nuclear chamada de família. Ela passou a conduzir não somente a casa, mas ela conduziu a natureza toda, a terra toda. Ela passou a conduzir toda a estrutura da criação, e você, ao invés de assumir o seu papel, se escondeu e não assumiu a sua liderança e deu um basta no pecado. Adão, por que você fez isso? E é assim que muitas vezes temos vivido hoje, nos escondendo atrás da nossa mulher, atrás de mãe, atrás de vó, atrás de irmã, atrás de alguém, ao invés de assumirmos o papel. É assim que muitas vezes a gente faz isso porque de repente o desemprego chega na casa e a renda está vindo pela mulher. E ao invés de você assumir o seu papel como homem de Deus, você prefere se esconder e deixar a mulher assumir a vida, as despesas, tudo. Muitas vezes é um momento, é uma crise, é uma provação. Nós temos vivido hoje isso no Brasil muito. Mas o fato é que, ao invés de nos posicionarmos, mesmo quando a mulher está ganhando mais, mesmo quando a estrutura não está sendo viável nesse sentido, a gente está deixando. Está se escondendo. Só que a gente não se esconde atrás de uma moita, se esconde atrás de um livro, se esconde atrás de uma igreja, de um ministério. E muitas vezes, ao invés de sermos homens com hombridade na frente das pessoas, procuramos o sexo solitário para ali, sozinho, declararmos diante de Deus a nossa autonomia, como se lá nós pudéssemos ser alguma coisa de valor na terra. E isso tem produzido homens tão fracos, e porque não conseguem dominar a si mesmos, nunca vão conseguir liderar uma casa como homem de Deus. Adão, você ouviu a voz da sua mulher e você comeu. Eu disse a você para não comer. Por causa disso, Deus estabelece aqui a maldição. Ele diz: maldita é a terra por tua causa. Presta atenção. A terra, a natureza, o trabalho, ele vai sofrer consequências do seu pecado. Agora, a terra que ela trabalhava a seu favor, a terra que harmonicamente trabalhava a nosso favor, vai trabalhar agora contra nós.
contra você e contra mim. Isso é fruto do pecado e nós sentimos isso. Porém, mais do que isso, o engano do pecado e a consequência do pecado no coração do homem não é somente a maldição sobre a terra, mas um engano imenso na nossa alma, no nosso coração. Deus fala ao homem que do suor do seu rosto ele comeria o pão. Do suor do rosto ele comeria o pão. Muito homem e muito pensamento tem dito que o trabalho é fruto da queda. Tem nada a ver com isso, o trabalho é anterior à queda. Deus criou a gente para a gente se gastar mesmo na terra para a glória de Deus. O que está acontecendo aqui é que o pecado trouxe um engano no nosso coração, que faz com que a gente pense que o sustento da nossa casa vem de nós, vem do meu trabalho, vem do meu salário, vem do meu ganha-pão. E por causa disso vivemos loucos sobre a terra. Loucos quando estamos ameaçados de perder o emprego e muitas vezes abrimos mão de uma ordem de Deus para não perder o emprego. Loucos de ansiedade, loucos de cobiça, loucos de ganância e muitas vezes de idolatria, quando cuidamos do dinheiro como sendo um Deus, nos curvamos a Ele. Quando educamos nossa esposa e nossos filhos à ganância, à cobiça, e não na presença de Deus para terem satisfação dentro dos limites de Deus. Muitas vezes nós como homens agimos como essa serpente, mostrando à mulher, mostrando aos filhos que há sabor, há delícias fora do limite de Deus, fora da existência de Deus, fora da natureza de Deus. Muitas vezes estamos agindo assim, trazendo miséria, pecado, cobiça. E quando os filhos crescem e perdem Deus como referência, porque na verdade nunca tiveram, só tinham a igreja e a religião, nós não sabemos o que aconteceu. Não sei, foi que houve. Mas a coisa começou lá atrás. Quando nós, ao invés de assumirmos o papel de homens de Deus, às vezes assumimos até mesmo o papel da serpente. E vamos lançando cobiças no coração dos nossos filhos, da nossa esposa. Nos curvamos ao dinheiro, à ansiedade. O fato é, essa miséria no coração do homem que nos engana a pensar e que o nosso sustento vem da nossa mão, do nosso coração, enquanto que na verdade ele vem de Deus, e na redenção de Deus, Deus restaura essa estrutura para que sobre a terra nós pudéssemos subjugar, guardar e cultivar, e não dependermos de salário, não dependermos de homens, mas dependemos de Deus nessa terra. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Amém ou não? É Deus, é o Senhor, e não eu. A minha capacidade, as minhas competências, as minhas amizades não sustentam a minha vida. Por causa disso, muitos homens carregam um peso imenso nas costas. Imenso. Porque está acreditando, ou está vivendo preso a essa maldição. Se o texto terminasse aqui, irmão, poderia dizer a você, acabou-se, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas o texto não termina aqui. O texto termina a dizer para nós que Deus, que não se encurva às questões humanas, Deus que não se submete ao coração do homem, resolve restaurar. Deus que já tinha dito que haveria de mandar um filho para vencer a morte e o pecado. Ali no jardim do Éden, faz Adão e Eva provar, ainda que milhares e milhares de anos antes de Jesus nascer, faz Adão e Eva provar, ali no jardim do Éden, o gosto da salvação de Deus. Aqueles que tinham provado o sabor do pecado, e no engano se saboreado no sabor do pecado, e na existência longe de Deus, agora podem provar novamente o sabor da presença de Deus. Deus pega animais, sacrifica-os, tira aquelas folhas de figueira e cobre a vergonha de Adão e Eva com o sangue de Jesus. É muito difícil falar sobre família, ou falar nesse tema aqui, porque os materiais, até bons sobre família, muitas vezes nos dizem um bocado de coisa para a gente fazer. Faz isso, faz aquilo, né? Se você fizer isso, vai ser bem sucedido, e tem um bocado de coisa. Só quanto mais eu vou lendo o livro, material sobre família, eu vou me sentindo mais fraco, porque
Eu não tenho condição. Não tenho condição. Sou fraco mesmo. Só a graça de Deus. Mas o fato é que Deus não resolve a situação pedindo a Adão, estabelecendo para Adão um padrão ético para ele seguir e ser salvo e ser redimido. Deus resolve a situação redimindo Adão e Eva. Assim como hoje, Deus não vai resolver a nossa situação quando a gente vai sair daqui e dizer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, se não houver um processo de redenção de Deus no nosso coração. Deus, que não submete a mim, resolve cobrir a minha vergonha com o sangue de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que venceu a morte e o pecado, está assentado à destra de Deus. Ele cobre a vergonha de Adão e Eva, e eles são restaurados ali no Jardim do Éden. Irmãos, nós podemos ser restaurados. Nós podemos. Nós podemos ser homens e mulheres de Deus nessa terra. Mas a gente não vai fazer isso diminuindo as consequências do pecado, atendendo à voz da serpente, nem muito menos valorizando e criando ordens de Deus que Deus não falou. Não é uma ética do reino, uma ética da igreja, uma ética cristã que salva e redime o nosso coração. Essa ética pode se tornar até mesmo um Deus na nossa vida quando ela é destituída da graça e do evangelho de Jesus. Mas Deus resolveu vestir Adão e Eva de vestimenta de peles e derramou o seu sangue e restaurou ali. Vamos orar? Puder fechar os olhos. Senhor, abre o nosso entendimento. Se puder, na presença de Deus, irmão, reconhecer o seu pecado. Esse era o culto para os homens todos. Todos nós homens. Só os homens mesmo. Cair de joelhos, chorar aqui na frente, clamar a Deus até meia-noite, 1h da manhã, pela misericórdia de Deus. Esse era o momento da gente clamar pela nossa nação. Esse era o momento da gente se arrepender dos nossos pecados. Porque não conseguimos dominar a nós mesmos. Não conseguimos ser uns homens, termos hombridade, sermos homens de Deus. Uma identidade resgatada, redimida, para sermos luzeiros de Deus no mundo, representantes, reino e sacerdotes de Deus sobre a terra. E não é somente para quem é casado, mas é para todos nós que somos homens aqui. E é verdade que há uma aplicação para as mulheres também. Você convive com homens, mulher sábia, conduz o coração do homem que você vive, o seu marido, os seus filhos, a esse processo para ser homem de Deus de verdade. Mas é verdade também que o seu coração precisa da mesma redenção que houve no coração de Adão. Mulher, assuma o seu papel. Assuma o seu papel de sábia, submissa, de serva, de auxiliadora da missão do homem. Faça o seu homem, seu marido crescer na terra, como homem de Deus, respeitado na praça, mas muito mais do que isso, valorizado nos céus. Senhor, a gente não sabe nem o que dizer, nem o que falar a gente sabe. O Senhor lê o nosso coração, o Senhor lê a nossa alma, o Senhor sabe a nossa fraqueza, a corrupção que há no nosso coração, o Senhor conhece de toda. O Senhor sabe também os mecanismos que usamos, as faças, as máscaras, os mecanismos de defesa. O Senhor sabe tudo isso e o Senhor não se submete. O Senhor ouve as questões que a gente faz com a boca, com a mente, mas o Senhor conhece as questões do nosso coração. E o Senhor não somente responde, mas o Senhor se torna suficiente para nós. Por isso que o profeta disse, cale-se diante do Senhor toda a terra.
Toda a terra. Nós estamos vivendo, Senhor, um momento de muita vergonha na nossa nação, mas sobretudo na própria igreja. No campo da igreja. Igreja Evangélica do Brasil. Não somente por causa de políticos corruptos que se dizem cristãos, mas por causa de todos nós cristãos que não temos sido homens e mulheres de Deus na terra e não temos produzido a tua vida na terra, cultivado o jardim, guardado, desenvolvendo a terra para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, vivemos uma situação tão difícil. Senhor, cobre a nossa vergonha com o teu sangue. Passa aqui, Jesus. Passa, Espírito, aqui em nosso meio. Cobre a nossa vergonha. Restaura a nossa vida. Toca, Senhor, nesse homem que está prostrado, frustrado, envergonhado e cheio de culpa. E o levanta. Assim como Jesus, quando andou aqui na terra, olhava para homens e dizia: levanta-te e anda. Senhor, passa aqui em nosso meio. Olha nos nossos olhos e afirma e nos chama para a gente se levantar e andar. Restaura, Senhor, as pernas que estão fracas, os joelhos trôpegos, o coração que não se domina. Restaura, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Forja em nós, homens e mulheres de Deus, com o caráter de Cristo, a estatura do homem perfeito, o princípio e o fim de todas as coisas, que merece ser adorado e entronizado por todos os séculos. Honramos o Senhor. Nós precisamos de Ti. Restaura-nos a nossa terra, a nossa igreja, a nossa casa. Faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus.